aguardando aí a nossa técnica para nos ajudar nisto. Alegria é uma marca forte daquele que crê em Cristo Jesus. Você concorda comigo? Amém, amém, é verdade. E não é uma alegria circunstancial. A alegria circunstancial é aquela que vem quando as coisas vão bem. Essa é a alegria circunstancial. Falamos da alegria que faz parte da nossa experiência com Cristo, que independe de circunstâncias. Essa é a alegria que marca a nossa relação com o Todo-Poderoso. Alegria quando a gente se vê, é muito bom a gente estar se vendo. Irmã Nádia, Cacá, que alegria vê-los novamente. Orando sempre com alegria, mas orando sempre pelas nossas necessidades, as necessidades daqueles que nós amamos. Guilherme, um surdo que fez cirurgia, ainda está no hospital, depois de 2 cirurgias consecutivas, a segunda deu certo, graças a Deus. O nosso Claudemir, a ovelha mais bonita que eu tenho, ele sempre fala isso: pastor, é verdade que eu sou a sua ovelha mais bonita, muito precioso. Hoje, pela manhã, mesmo do hospital, ele liga para Jô, e fala para Jô: Jô, eu estou preocupado aqui, pede para alguém ir buscar o meu dízimo em casa. Gente, é uma preciosidade, Pessoas que, através da sua maneira de pensar, da sua maneira de viver, da sua maneira de agir, mostram que conhecem Jesus, que têm uma experiência com Cristo, e se sentem bem fazendo isto. Nós louvamos muito a Deus por estarmos juntos. E tantas outras coisas que poderíamos ir aqui conversando e trocando ideia, coisas que a gente conversa, experiências que a gente sabe de cada um. Esse é um dos privilégios do pastor, que conhece, quem sabe, um pouquinho mais, gostaria de poder conhecer mais da experiência individual de cada ovelha. É um privilégio muito grande. Neste ano, nós temos um tema. O tema é assumindo responsabilidade. Lembram disso? Esse é o tema que está nos movendo. O ano passado foi tomando posição. Esse ano, assumindo responsabilidade. Há 2 domingos atrás, domingo retrasado, nós falamos sobre assumindo responsabilidade em meio às aflições. Sim, porque é em meio às aflições que nós vivemos, todos nós. Isso não é uma marca só sua, não é uma marca só do seu irmão do lado, não é marca só minha, é marca nossa. Nós vivemos num mundo cheio de aflição. Aliás, Jesus mesmo tem nos dito isso: no mundo tereis muitas aflições. Mas com detalhe do que ele falou a seguir: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e Jesus venceu o mundo, e nós venceremos também. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre assumindo a responsabilidade, remindo o tempo, assumindo responsabilidade, não só em meio às aflições, como nós vimos domingo retrasado, mas remindo o tempo. Remir o tempo significa aproveitar bem todas as oportunidades. Então esse é o tema que nós queremos conversar hoje. A propósito de tempo, tem uma poesia de Laurindo Rabelo da Silva, muito interessante, que diz assim, atentem bem para o jogo de palavras do Laurindo Rabelo da Silva. Deus pede estrita conta do seu tempo, é forçoso do tempo já dar conta, mas como dar em tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo, para ter minha conta feita a tempo,
Dado-me foi bom tempo e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo. Ó, vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Mas, se os que contam com seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não chorariam sem conta o não ter tempo. Muito interessante, muito inteligente, fortalecendo em nós a necessidade de sermos responsáveis com o nosso tempo. Então, não podemos assumir responsabilidade no reino de Deus, sem sermos responsáveis pelo tempo. E para nós trabalharmos esse assunto, já que o tempo, já que esse remir tempo significa aproveitar bem todas as oportunidades, os textos da palavra de Deus que nós vamos mostrar, como nós estamos mostrando aí agora, o de Efésios 5, versículo 15 e 16, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 8, e depois o versículo 11, também o texto de Gálatas 4, 19, vai nos ajudar um pouquinho a compreender essa questão de como aproveitar bem o tempo. O texto de Eclesiastes, eu reproduzi aqui, porque tem alguma particularidade em relação à palavra tempo, bastante interessante, tanto é que todas as vezes que aparece a palavra tempo, aqui, eu coloquei isso em vermelho. O texto diz assim de Eclesiastes no capítulo 3, versículo 1, se você quiser abrir a sua Bíblia, abra e acompanhe, se você quiser ler comigo, também tudo bem. Ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo para arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo para curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E depois, o versículo 11 diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. É muito interessante isso, que nós vivemos toda essa realidade. O que o Salomão, não é? O Coelete, o pregador, escreveu nesse livro de Eclesiastes, que é tido como o livro de vaidades das vaidades. Ele abarcou aí, ele englobou aí toda a dinâmica humana. Então, tudo isso tem a ver com a dinâmica humana. Eu vivo isso, você vive isso. Uma pessoa que não conhece a Jesus vive essa dinâmica. Agora, esse texto tem uma particularidade. Quando nós falamos em tempo, nós pensamos em quê? Relógio, não é mesmo? Nós pensamos em minutos, nós pensamos em segundos, nós pensamos em horas. Mas a palavra tempo, no grego, tem duas palavras para caracterizar, para traduzir para a palavra tempo. Um é cronos e o outro é kairos. Cronos, dá para a gente perceber que tem a ver com tempo, horas, tempo que nós vivemos, tempo que passamos, quantos dias vivemos, quantas horas estamos aqui, a que horas nos encontraremos, a que horas nós teremos o nosso culto e assim por diante. Mas tem a palavra kairos, que também se traduz por tempo, mas que tem a ver com oportunidade, e aquela ideia assim, já é tempo de se emendar,
já é tempo de tomar uma posição, sabe? É oportunidade. Nesse texto que acabamos de ler, tudo tem o seu tempo determinado, que é o primeiro versículo. Esse primeiro tempo é Cronos. Tudo tem um tempo determinado. As coisas acontecem no seu devido tempo. Segundos, minutos, horas, mas todas as outras palavras, que também é traduzida por tempo, a palavra é kairos. Aí alguém vai perguntar, pastor, mas o Antigo Testamento não é escrito em grego, é escrito em hebraico. É verdade. Só que existe uma versão chamada Septuaginta, que é uma versão escrita do Antigo Testamento, escrito em grego, que foi escrito por volta de 200 anos antes de Cristo. E aí nós podemos ver o Antigo Testamento também em grego. E aí a gente pode perceber essas nuances da palavra kairos e da palavra Cronos. Tanto é que nós podemos entender assim esse texto, que nós lemos traduzindo o tempo. Tudo tem o seu Cronos determinado, e há tempo, kairos, para todo o propósito debaixo do sol. Há oportunidade para todo o propósito debaixo do sol. Há kairos de nascer, há kairos de morrer, kairos de plantar, kairos de arrancar e de se plantar, kairos de matar, kairos de curar, kairos de derrubar, e aí por diante. Todas as outras palavras é kairos, ou seja, oportunidades. E é interessante como tudo isso faz sentido, principalmente quando vemos o versículo 11, não é? O versículo 11 diz que Deus fez perfeito todas essas oportunidades. Então, quando o pastor Fernando estava falando aqui sobre os desafios que todos nós temos, com oportunidades diversas para receber de Deus o seu propósito. Deus tem propósito para nós, Deus tem propósito para as nossas dores, Deus tem propósito para as nossas dúvidas, Deus tem propósitos para as nossas ansiedades, muito embora Ele nos ensina aqui, não fiquem ansiosos. Um pouco antes do nosso culto, estávamos orando com o Ministério de Louvor e o Ministério Infantil ali, e nós dissemos assim: há tanto tempo o Senhor tem nos abençoado, não é mesmo? Eu acho que você vai concordar comigo, que nós somos muito abençoados, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nós fomos muito, e nós fomos hiper, super, mega abençoados. Por que não seríamos daqui para frente, independente das circunstâncias? Porque Deus fez perfeito, ou perfeita, todas as oportunidades. Deus fez perfeito todos os tempos. Então, vejam só como nós precisamos, aí sim, sermos responsáveis com essas oportunidades que temos. Oportunidade de aprendizado, amém. Oportunidade de aprendizado quando recebemos uma disciplina do pai e da mãe, quando recebemos uma disciplina do nosso chefe, quando recebemos uma disciplina da nossa esposa ou do nosso esposo. Por que não? Nós nos ajudamos através da disciplina, e nós nos discipulamos como elemento de ajuda, e também recebemos a disciplina de Deus como sendo uma oportunidade para nós crescermos diante dEle. Isso significa sermos responsáveis, isso significa assumir responsabilidades. Isso significa remir o nosso tempo, isso significa agir bem, trabalhar bem todas as oportunidades. O livro de Eclesiastes, que é um livro que existe muito da revelação de Deus, sem dúvida nenhuma, e nessa revelação de Deus, ele nos mostra que existem muitas perspectivas do sentido humano, da perspectiva humana.
tantas observações que são perspectivas humanas, e muitas observações que são da perspectiva divina. Ela tem para nós uma dupla revelação, uma tem a ver com revelação natural, e outra que tem a ver com revelação espiritual. A revelação natural é aquela de que olhamos o livro de Eclesiastes, e o ser humano se encaixa dentro deste âmbito todo do livro de Eclesiastes. Tudo é vaidade, tudo é como bolha de sabão. Já viram uma bolha de sabão? Pim, acabou. O ser humano, independente da crença em Cristo, independente da crença em Deus, ele enxerga assim: o tempo passa, o tempo voa. O tempo passa, o tempo voa. Nossa, como passou tempo, olha para trás e vê com tristeza muitas vezes. Por quê? Porque tem uma perspectiva extremamente humana acerca do tempo. Talvez não soube trabalhar com sabedoria, como vamos ver, o tempo ou as oportunidades que nós temos tudo para entender e para viver. Porque nós temos o que? Uma revelação espiritual. Quando nós falamos em revelação espiritual, nós olhamos muito para esse texto de Gálatas, no capítulo 4, abra sua Bíblia aí no capítulo 4 de Gálatas, o versículo 19 especialmente, mas eu lerei o versículo 18 e o 19, que diz assim, olha só, isso tem a ver com revelação espiritual. Isso que nós vamos ler aqui, não é de perspectiva humana, não é da perspectiva humana, o ser humano não entende muito isso, mas o texto diz, versículo 18, mas o especial é versículo 19, é bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês. Paulo dizendo, meus filhos, Paulo dizendo, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. A revelação espiritual, que inclusive é mostrado no livro de Eclesiastes, tem a ver com o objetivo final, que é sermos formados à imagem de Cristo. E o apóstolo Paulo, independente das circunstâncias que ele vivia, independente dos sofrimentos, como ele vem mostrando em 2 Coríntios, a partir do capítulo 9, até o final, que ele viveu muitas circunstâncias difíceis, muitos desafios na vida, mas a preocupação de Paulo era que Cristo seja formado, ou fosse formado na vida dos Gálatas. Então, o grande propósito de Deus, independente das circunstâncias, é que nós sejamos formados à imagem e semelhança de Cristo. Nós estamos sendo forjados a cada dia que passamos, à imagem e semelhança de Cristo. E isso se caracteriza como um dos aspectos principais de aproveitarmos todo o tempo. Estamos sofrendo? Aproveitemos o tempo para dizer assim, Senhor, eu ofereço ao Senhor esse meu sofrimento. Consciente de que Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Ele sofreu não só as dores dos cravos, não só as angústias de estar na posição que ele estava, com dificuldades de respiração, mas ele sofreu as dores do pecado, de toda a humanidade, porque eu gastaria esse tempo de sofrimento, esse tempo de angústia, sem dizer, Senhor, eu ofereço ao Senhor esse sacrifício, como um sacrifício vivo, porque é muito fácil viver alegre quando tudo está bem, mas aproveitemos o tempo, estejamos remindo o tempo, aproveitando aquele momento, aquele tempo cronos de sofrimento, para ter um tempo kairos aproveitável. Aproveitemos o cronos que estamos vivendo,
para termos um kairós aceitável a Deus, uma oportunidade de estarmos sendo moldados à semelhança de Cristo. Então essa é a grande revelação que o texto de Eclesiastes mostra, quando ele diz toda essa série de 14, são frases opostas, uma em relação à outra, tempo de matar, tempo de nascer, tempo de morrer, é uma das características, 14 jogos assim, com 28 palavras, kairós. Nós podemos perceber aproveitar bem o tempo. Gente, isso significa assumir responsabilidade. Aproveitemos todo o tempo. Você está sofrendo, você está chorando, você está alegre. Aliás, isso vai na direção do que a própria palavra de Deus tem nos ensinado. A palavra de Deus tem nos ensinado que quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam quaisquer coisas, façam para a honra e glória de Deus. É isso, essa revelação espiritual, e que nós podemos entender bem, e como nós podemos aprender, e como nós podemos nos haver de maneira aceitável a Deus, essa revelação espiritual que nós recebemos. Primeiro, uma sugestão, não é? Nós temos aí 4, agradecendo em todas as ocasiões. Então nós vemos aí um texto da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, que diz: em tudo deem graças. Ele diz em tudo, brincando um pouco, o que é tudo, pastor? É tudo. Dando graças pela cólica forte, dando graças pela dor de cabeça forte, dando graças pelas lágrimas que rolam pelo rosto, dando graças pelas saudades, dando graças pela vida, dando graças pela idade, dando graças pelo que se aprendeu, dando graças pelo que se vai aprender, independente das circunstâncias. Ele diz: em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Isso significa remir o tempo, isso significa aproveitar bem o tempo, isso significa aproveitar bem a oportunidade de se estar vivendo o que se está vivendo. Olhe, é uma das dicas. A outra dica é que nós tenhamos consciência de que todas as coisas, de novo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, é a disciplina, sim, como já dissemos, tudo, é o puxão de orelha de alguém que nos chama atenção, e graças a Deus, porque sempre temos alguém que nos chama atenção. A unanimidade é burra, já ouviram essa expressão? A unanimidade é burra, mas a diversidade é inteligente, porque nós aprendemos uns com os outros. É incrível como muitas pessoas têm uma dificuldade de admitir que estão aprendendo alguma coisa, de admitir que receberam uma boa sugestão. Tem algumas pessoas que desprezam a boa sugestão exteriormente, mas lá dentro, como é que eu não pensei nisso antes? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, precisamos assumir as responsabilidades esse ano, aproveitando melhor os tempos, todos os tempos, sendo sábios, abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 4, versículo 2 a 5, Colossenses capítulo 4, versículo 2 a 5, quando ele diz,
Colossenses capítulo 4, a partir do verso 2 até o verso 5, continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. O que é esse mistério? O que é esse mistério de Cristo? Será que nós não conhecemos esse mistério de Cristo? Quem não conhece esse mistério de Cristo? Esse mistério de Cristo é a própria salvação outorgada a cada um de nós, de que estava escondida nos tempos passados. O Antigo Testamento apontava para, mas o Novo Testamento, com Cristo na cruz, Deus apresentou a verdadeira fórmula da salvação, a principal, a maior fórmula de relacionamento com Deus. Quem crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida. Então, orem para que eu torne esse mistério conhecido. Olha a preocupação de Paulo em meio a tantas aflições, é tornar esse mistério conhecido, remindo o tempo, aproveitando o tempo, para tornar esse mistério conhecido. Gastamos tempo em tantas coisas na nossa vida, gastamos tempo em formatando, em formulando, em planejando uma casa nova, muitas vezes, um apartamento novo, uma casa na praia. Não que nós não estejamos fazendo isso, mas gastamos muito tempo, não aproveitando as oportunidades como deveríamos aproveitar, que uma delas é esta: tornar o mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo. É isso, aproveitando todas as oportunidades. Oportunidade não é só de mostrar Jesus, a oportunidade é através dos seus hábitos, da sua temperança, da sua calma, da sua humildade, da maneira branda de se falar, o trato para com a esposa, para com o esposo, o trato para com os filhos, o trato dos filhos para com os pais, aproveitando a oportunidade de estar perto, para mostrar como Deus deseja que nós nos hajamos em relação àqueles que estão junto de nós. Nossa, como aquele filho trata a mãe. Fiz uma visita na sexta-feira para uma irmã, e a filha estava perto. Essa irmã, 88 anos, e falando, respondendo. Todas as vezes que a filha começava a falar, todas as vezes, ou algumas vezes, a mãe entrava para completar, a filha parava. Gente, isso não é comum. Ô mãe, eu estou falando, mãe, não está vendo o que eu estou falando? Geralmente, percebe? Sabe, honrando. Por favor, mãe, pode falar, continue. Ou só porque tem 80 anos, 88 anos, 90 anos, tem que calar a boca, tem que ser subserviente. Não, o filho é subserviente sempre, respeitosamente. É um dos exemplos, aproveitando todas as oportunidades. Isso significa ser sábio. Ser sábio significa ter discernimento espiritual. Sábio não é cultura racional, não é conhecer inglês, francês, alemão, mandarim, não é isso não. Sabedoria é ter discernimento de Deus. Tem muita gente que é analfabeta e tem mais discernimento do que alguém que tem PhD. Sendo sábios. E exercitando-se nas prioridades certas.
Muitas vezes nós deixamos a oportunidade de aproveitar o tempo, porque nós não nos exercitamos nas prioridades certas. E qual é o texto que nos vem à mente, que está aí na tela? Qual é? Me ajudem, eu não estou vendo, está nas minhas costas. Mateus 6:33. O que diz esse texto? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. O que diz Mateus 22? Do versículo 36 ao versículo 39, não precisa declinar todo o texto, mas o que fala isso? Quais são os 2 mandamentos, ou o primeiro mandamento que deveríamos atentar, dos 600 e tanto que os judeus tinham? Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Nós perdemos a oportunidade de sermos sábios, de exercitarmos-nos nessas prioridades certas, e isso é prioridade. Priorizamos muitas vezes a nós mesmos, e nos esquecemos que a prioridade é Deus. Deus é a prioridade. Você não está no centro do universo, nós não estamos no centro do universo. Aí sim, em volta de Deus, nós podemos entender o eu pessoal. Deus no centro. Nesse cockpit, quem está pilotando não sou eu, é Deus que precisa estar pilotando. Nesse timão do navio, é Deus que precisa estar comandando. Muitas vezes nós queremos, eu vou tocar minha vida, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Falta de sabedoria. Muitas vezes nós batemos a cara na porta por falta de sabedoria, por não estarmos exercitando as prioridades certas. Nós não exercitamos as prioridades certas em todas as áreas. Nós não exercitamos a nossa prioridade na família, na igreja, no trabalho, no governo, no mundo, sendo que todas essas áreas têm que ter como centro quem? Deus. Você percebe o que está aí na figura? É Deus quem precisa estar no centro da família, no centro da igreja, no centro do mundo, no centro do governo, no centro do trabalho. Em todas as áreas. Se eu estou na família, Deus é o centro. Se eu estou na igreja, Deus é o centro. Se eu estou no mundo, Deus é o centro. Se eu estou no governo, ou se eu... nas minhas relações, eu estou falando aqui nas minhas relações, tá? Nas nossas relações com a família, nas nossas relações com a igreja, nas nossas relações com o trabalho, nas nossas relações com o governo, nas nossas relações com o mundo, Deus é o centro. Isso precisa estar uniforme. Os irmãos percebem que a área delimitada para a família é a mesma da área delimitada para a igreja, é a mesma área delimitada para o trabalho, para o governo e para o mundo. Isso mostra que nós temos que ser responsáveis, assumir as nossas responsabilidades como cristãos em Cristo, porque nós temos Deus no centro. Deus habita dentro de nós, aonde nós estivermos, nas relações que tivermos. Mas infelizmente isso não acontece. O que acontece muitas vezes? Nessas relações que nós citamos, muitas vezes acontece isso. Os irmãos perceberam? A igreja desse tamanhinho, não. O meu alvo é família. Primeiro a família, depois a igreja. Não existe isso de primeiro isso, primeiro aquilo, segundo aquilo. Não existe, gente. Isso não é coisa humana. Quais são as prioridades da sua vida? Primeiro Deus. Todo mundo concorda que é primeiro Deus. Depois a família. Depois a igreja. Alguns falam, não, primeiro a igreja, depois tem uma discussão, uma salada só. Mas na realidade é Deus no centro de todas essas áreas.
Não tem essa de prioridade. Deus precisa ser o centro. Aqui a gente percebe que o mundo, muitas vezes, essas relações com o mundo, os nossos anseios, os nossos apetites, os nossos esforços, a nossa visão, está mais na dinâmica do mundo do que na dinâmica da igreja. Quer ver um exemplo disso? Gostaria de pedir ajuda de alguém aqui. Moisés, me ajuda aqui. Quantos membros, mais ou menos, participam do culto pela manhã? 70, 80. Quantos participam à noite? 20. A prioridade é a família. Não é? A prioridade é o meu descanso. Gente, Deus precisa estar no centro de tudo. Nós exercemos prioridades erradas. E o que nós precisamos entender é que nós precisamos exercer as prioridades certas, exercitarmos nas prioridades certas. Tem pessoas, eu conheço famílias, que o pai é uma bênção, trabalha de sol a sol. Trabalha das 7 da manhã até as 10 da noite. Eu tenho elementos da minha família, lá atrás, era assim. Quanto tempo vinha na igreja? 0. Igreja é isso, igreja é comunhão, igreja é estarmos participando da intimidade com os membros do corpo. Eu não posso dizer para esse dedo não depende da mão e a mão não depende do dedo. Cada parte do nosso corpo é um membro desse meu corpo que trabalham de maneira unânime, uniforme, harmônica. Então nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos juntos, estar juntos como uma comunidade, como um só homem, como lá no Antigo Testamento, em Neemias, capítulo 8, que se reuniram como um só homem na praça, às 6 horas da manhã, e ao meio-dia estavam naquele mesmo lugar, chorando. Devemos exercitar as prioridades certas. Gente, isso significa assumir responsabilidades, porque é muito fácil a gente colocar um tema anual. Ah, que legal, a igreja tem um tema anual. E o tema anual é justamente para nos empurrar, para nos encaminhar nas ações certas. Porque esse assumir responsabilidade não é assumir o pastor, assumir a responsabilidade dele só. É a igreja como um todo, porque, usar uma expressão corporativa, a igreja não é tocada pelo pastor. A igreja é tocada pela igreja. A guerra não é vencida pelo comandante. A guerra é vencida pela unidade do todo. Portanto, tenham cuidado, esse é o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Esse tempo aqui, queridos, no grego, qual é? Qual é? Kairos, não é Cronos. Aproveitando bem todas as oportunidades, aproveitando bem todo o Kairos, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Os dias são difíceis. Os dias são difíceis porque a vida é curta. Porque os dias são maus,
porque Deus nos deu uma mente para entender isso, e Deus tem um plano para a nossa vida. Por isso nós precisamos ter cuidado com a maneira que nós estejamos vivendo. Esse é um comentário que o pastor Hernandes Dias Lopes faz em relação a esse versículo. 4 razões para remir o tempo. Uma, a vida é curta. A vida é curta, gente. Nascemos outro dia estávamos na escola, outro dia estávamos aí fazendo o 1º grau. A vida é curta. Os dias são maus, gente. O que você pode esperar dessa humanidade longe de Deus? Não dá para se esperar um dia as coisas melhoram, nada, muito pelo contrário. Isso não é pessimismo, não, é revelação de Deus, Bíblia diz. Deus nos deu uma mente, graças a Deus, Deus nos deu uma mente para pensar, para raciocinar, para avaliar de maneira inteligente. E Deus tem um plano para nós, e nós podemos ver isso através do grande mistério, que nós já fomos alvos dele. Então, queridos, assumindo responsabilidade, aproveitando melhor o tempo, remindo o tempo, nós temos tudo para fazer isso. Nós temos o Espírito Santo nos convencendo no coração, porque nós somos templos do Espírito Santo habitando em nós. Quero orar com você e juntamente com você pedindo a Deus que possamos ser mais responsáveis, que não estejamos vivendo, como o texto diz, como tolos. Tolo significa sem capacidade de percepção das coisas, uma percepção burra das coisas, sabe? Não, tolo, não sejamos tolos. Nós temos tudo para aproveitar bem o nosso tempo, aproveitemo-lo da melhor maneira possível. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos que estejamos crescendo em sabedoria, em discernimento, a fim de que possamos aproveitar melhor o nosso tempo, que não permitamos que o tempo seja usado, que o tempo cronos seja usado com irresponsabilidade, porque o tempo cronos desperdiçado não volta jamais, e quem sabe o tempo kairos nunca mais acontecerá, porque as oportunidades têm o seu tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos na fé e no conhecimento de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos formados à imagem e semelhança de Cristo. Nós temos isso como responsabilidade a assumir na Igreja Batista Vida Nova. Nos ajude como um todo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.